Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, naquilo que o Senhor nos orienta. Vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus, que é Cristo ungido, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, onde é viva e eficaz. Meditai na palavra de Deus, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, do qual chamado Filho do Homem, mas a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem tampouco Filho do Homem para que se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras sempre estão a se cumprir, assim como temos contemplado. E Ele é fiel e nos direciona dia após dia, segundo sejais meus imitadores, aonde estamos constantemente imitando os seus passos, que são aqueles que seguem a equidade. Equidade é a condição do caráter daquele que somos aperfeiçoados com o caráter aprovado, que não tem que se envergonhar das obras. Jó, ele dizia durante o período da sua prova, que até mesmo durante o seu sono, quando ele dormia, naquele estado que ele estava, o Senhor era aquele que podia esquadrinhar aonde os seus passos passaram, e sondar para ver se havia iniquidade, aonde a palavra diz que assim como o crisol é para o ouro submetido a altas temperaturas, o ouro na forma sólida da qual ele está, quando ele encontra em altas temperaturas, ele perde a sua forma, e ainda que tenha impureza no seu meio, a impureza é queimada e sobra o ouro puro. Sabemos que a sabedoria ela é mais fina do que o ouro puro de Ofir. Ele nos ensina: compra de mim ouro puro do alto, mais valioso do que as finas joias, do que os rubis. A nossa riqueza é a sabedoria, aonde, quando se colocado a altas temperaturas, é motivo de alegria para nós, porque estamos sempre sendo submetidos à prova e temos que estar segundo a equidade. Já aquele que acumula iniquidade, a sua obra se queima, não persevera. Iniquidade é o oposto daquele que se coloca segundo a equidade. Aquele que segue na iniquidade, ele não usa da imparcialidade, ele acaba sendo parcial nos julgamentos, e sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, tanto para ele o julgamento diante dele seja aquele julgamento do último dia. Sabemos que quando a morte ali se igualou, tanto rico, pobre, independente de classe social, quando se chega na sepultura, ali já não se pode produzir mais nada, porque os mortos já não sabem de mais nada e nada podem produzir. Ao homem é ordenado viver somente uma vez. O espírito volta para o Senhor, assim como a alma será julgada no grande dia, o tribunal. Alguns não passarão pela segunda morte, outros, a palavra diz que desejarão a morte, mas na verdade ali o seu verme não se queima. Assim como há um lugar
preparado para aqueles que nele depositou a confiança e demonstraram, foram aprovados por seguir segundo a equidade, na imparcialidade e sempre exercendo o direito e na sinceridade do Espírito, que é a verdade, do qual todo homem já nasce. A palavra diz: seja todo homem mentiroso. O Espírito é a verdade. A única forma de andar em verdade é segundo o Espírito, reto e inabalável, onde esvaziamos de si mesmo, da natureza humana. Não vivemos mais segundo a natureza humana, mas segundo o Espírito nos orienta, o Espírito vivificante que nos dá a vida. Outrora estavam como alma vivente, condenados, aonde as ações, os dias são abreviados devido às más atitudes. Mas uma vez quando se nasce nova criatura, como recém-nascidos, bebe-se de um alimento líquido, um leite, desejai o leite puro, espiritual, aonde há inconstância, oscilações, mas através de caminhar e começar a sair do gatinhar como uma criança e começar ao equilíbrio, recebendo sempre a força e o equilíbrio do alto, se passa a alimentar de um alimento sólido, aonde se deixa as atitudes infantis e já segue rumo à maturidade, se alcança o exercício constante da fé, adicionando as virtudes, se alcança o discernimento, discernimos os espíritos e perseveramos entre sempre o bem, não se deis vencido pelo mal, mas venceis o mal pelo bem, assim nos ensina o Senhor, aonde desviamos de todo mal e andamos sempre na retidão, rumo ao nosso alvo e objetivo, que é Cristo Jesus, que é ter uma sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, aonde Ele nos ensina sempre a perseverar dia após dia, segundo a sua equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, com um caráter aperfeiçoado, sempre com uma consciência primeiramente diante do Senhor, aonde os passos estão sendo de retidão, não por si mesmo, porque ninguém consegue andar em retidão por si mesmo. A palavra diz: quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Quem pode contar aonde está faltando? Tudo é através do seu efetuar e querer, mas é necessário que haja disposição nossa para que dia após dia sejamos aperfeiçoados, aonde ainda que os rios submergirem, não se afogarão, ainda que vier o fogo, estamos passeando pelo fogo, porque a obra que está sempre com o caráter aprovado, ela persevera e nem mesmo o fogo vem a destruir. Ainda que alguma das obras sejam queimadas, ele permanece, e é motivo de louvor quando se colocado à prova e aprovado, porque temos a alegria do Espírito Santo, uma mente de Cristo, o coração em Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a mente e o coração guardados em Cristo e os rins sendo aperfeiçoados constantemente, dia após dia, que é um caráter daqueles que não se envergonham tanto em palavras como em ações. E assim buscai sempre aquele que é do alto, que nos capacita a sabedoria mais fina e valiosa do que as próprias joias, assim nos diz o Senhor. Porque muitos são os que correm nus publicamente, envergonhados e confundidos aqueles que se amotinam contra o ungido de Deus, assim nos diz o Senhor.